Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu confesso que eu tomei um susto. Realmente eu tomei um susto. Quando ele tirou o Gabriel e botou o Fabrício Bruno, eu digo, meu Deus do céu, o homem enlouqueceu, né? O homem que é, né, um apóstolo do jogo ofensivo, todos os treinos do Jorge Jesus anotados, tá? Eu só me esqueci que ele também deve ter todos os treinos do Simeone anotados, né? E ele ontem foi muito mais Simeone do que Jorge Jesus, mas ele apostou tudo contra a banca, eu diria, mas ele apostou certo, ele ganhou, né? Não dá para criticar. Formou uma linha de 5 ali atrás, ficou um time com o Pulgar correndo uma barbaridade, jogando muito o Pulgar, o Gerson, o Wesley, vários jogadores tiveram boas atuações, né? A linha de zagueiros, tirando uma ou duas bolas, porque o Corinthians conseguiu superar a marcação da linha de 5, e aí apareceu o Rossi, por exemplo, a outro, o Yuri Alberto cabeceou para fora, mas o Corinthians ficou meio paralisado mesmo naquela teia que o Felipe Luiz montou. E eu achei muito legal a convicção dele na entrevista coletiva, né? E ele disse, não, a gente sabia o que fazer, enfim. Imediatamente ele fez a substituição. Os gozadores dizem que ele já estava acostumado a jogar com 10, porque ele vinha jogando com o Gabriel, né? Então, quando ele tirou o Gabriel, na verdade, ele apenas manteve 10 jogadores em atividade forte, e eu acho que ele mereceu, acho que ele foi realmente o grande herói da partida pela coragem tática da mexida que ele fez. Vamos ver como é que ele vai fazer daqui para frente, porque para mim, pelo menos, ficou evidente uma coisa: o Flamengo não tem ataque. O que vai fazer? Não vai poder jogar assim a vida inteira, né? E Gabriel e Bruno Henrique, para mim, já estão com prazo de validade vencido, infelizmente. Rodrigo, o que significa essa classificação diante de um ano tão conturbado que foi do Flamengo, né? Com tudo ali do Tite, a eliminação na Libertadores que pesou muito. O que significa essa classificação depois de um jogo difícil também, com um a menos, quase o segundo tempo todo e ali uma parte do primeiro tempo ainda? Como é que pesa isso, até pensando nesse restante de temporada aí do Flamengo? Boa tarde, Luísa, Renato, todo mundo que está ouvindo. Bom, era essencial ganhar, classificar, né? Porque senão a chance de título acabava para essa temporada. E foi uma partida sem as características comuns que o torcedor mais espera do Flamengo, né? Que é ofensividade, enfim. E até que o Felipe teve nas 3 primeiras partidas dele. Mas eu não acho que é tão diferente assim, por exemplo, do Jorge Jesus, porque quando o Jesus jogou com um jogador a menos, naquele jogo contra o Del Valle, que o Arão acertou uma pesada na cara também, né? Justamente por coincidência, com o jogador do Del Valle, o Flamengo foi lá, foi para trás e armou 2 linhas de 4. A diferença é que o Del Valle dava mais espaço para contra-ataque, né? E você tinha jogadores de ataque que hoje não tem. É engraçado a gente ver a leitura da decisão do Felipe, né, que foi muito convicta, de fato, é que a gente tem essa leitura pós-jogo, né? Que não só o resultado foi positivo porque classificou, mas também o time jogou bem. Né? Não é que assim ficou tomando 20 bolas porque às vezes ele vai assim, classificou, então deu certo, mas o time tomou 80 bolas e o goleiro salvou de 10 milhões de vezes. Não foi isso. O Flamengo, de fato, conseguiu controlar o Corinthians. Cedeu só essas 2 chances citadas aí pelo Renato, do Yuri Alberto, um chute. Eu acho que tem uma bola do Giovani também, porque ele vem pela direita cortando e deu um chute ali que é razoavelmente perigoso. Então, quando teve a troca, ficou aquela dúvida se era o mais indicado ou não, porque faltavam 60 minutos. Eu acho que tirar o Gabriel não tinha nem dúvida, mas você podia ter tirado o Gabriel e botado um atacante de velocidade, o Plata ou o Michael. O Michael talvez não, porque ainda não está tanto no ritmo. Mas o Plata, por exemplo, para ter uma escape, né, seria a mudança mais ortodoxa. Mas a linha de 5 dele, de fato, ela teve 2 méritos. Ela bloqueou completamente a jogada lateral, que o Corinthians ajuda. O time do Corinthians é um time limitado do ponto de vista ofensivo, né? Ele tem aquela jogada, embora tenha bons jogadores, basicamente ele tenta fazer a jogada pela lateral. A partir do momento que você faz a linha de 5, você bloqueou isso. Você não, o ponta, o lateral do Corinthians que chega ali, já não tinha mais essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, o Wesley e o Alexandre, depois o Ayrton Lucas, eles davam uma saidinha quando o Flamengo tinha bola, então você tinha um bloco ali de meio de campo que conseguia ficar trocando a bola. Então, você olha a posse de bola do Corinthians, não está aquela 70%, 80%, que é o que acontece quando um time tem um a mais. Na verdade, o Flamengo conseguiu ali ter 40%,
35% de posse de bola, mesmo com um a menos. Chegou um determinado momento, chegou a botar na roda ali no final do segundo tempo, rodando a bola, quase saiu um gol do Gerson ali numa girada de bola aí que o Gerson dá um drible e tenta chutar no ângulo do Hugo, mas chuta para fora. Então foi uma partida de características diferentes, mas uma partida muito boa. E assim, acho que o Felipe tem muito mérito, mas para mim o destaque dessa partida é o Gerson, que jogou uma partida inacreditável. Assim. Futebol controlando o jogo, assim, pegou aquela coisa de pegou o jogo e botou debaixo do braço. Foi literalmente o que o Gerson fez. De fato, muitos méritos para outros jogadores. A zaga muito bem, Pulgar bem, o Wesley muito bem, muito raçudo, né? Eu diria que só o ponto de atenção é que, mais uma vez, o Ayrton entrou mal, né? Marcando pela lateral, o time estava marcando bem, ele começou a dar uns vacilos ali na lateral esquerda quando ele entrou, né? Mas, de resto, o time foi muito bem e, de fato, não tinha o que fazer, né? A partir do momento que tem um a menos, uma entrada infeliz ali do Bruno Henrique, que mereceu a expulsão de fato, tinha que tirar o Gabriel, que é o que menos corre, o que menos faz alguma coisa, você precisava jogar com o máximo de gente tendo esforço. A ideia do Felipe foi muito boa, mas para mim o herói do jogo é o Gerson, que fez uma partida brilhante. A única coisa que eu acho que o Gerson peca às vezes é na hora ali de finalizar, que parece que ele tem um pouco de receio, às vezes, de chutar. Enfim, ele teve umas 2 chances ali na frente do gol que ele poderia ter chutado, aí rola a bola, né? Às vezes o outro jogador nem tá esperando e acha que também vai chutar. Enfim, acho que é a única coisa que ele peca, mas de resto, Gerson, acho que é praticamente perfeito essa temporada toda. Tá muito bem. Inclusive, a nossa enquete. O Renato citou o Felipe Luiz, o Rodrigo citou o Gerson. Quero saber de vocês. Quem é o maior responsável por essa vaga na final? Temos 3 opções, mas vocês podem mandar outro aqui no chat se vocês acharem que é outra pessoa. Gerson, Felipe Luiz, a defesa do Flamengo, ou outro aqui. Aí vocês mandam pra gente que a gente vai lendo aqui ao longo da live. Deixa seu like também e vai deixando seu voto na enquete pra gente saber a opinião de vocês também. O Dudu Campos falou: se um dia critiquei o Wesley, eu não me lembro. O Wesley comeu a bola ontem. Teve uma das melhores chances do Flamengo no jogo também. Aquele chute que ele vai pela lateral e chuta assim. O Hugo dá uma espalmada para o escanteio. E o Vitor falou que o Flamengo já joga com um a menos a tempos, igual o Renato também falou com relação ao Gabigol, né? Que algumas pessoas falam isso. As finais da Copa do Brasil são nos dias 3 e 10 de novembro e o sorteio do mando de campo vai ser na quinta-feira, essa semana, quinta-feira, na sede da CBF, para a gente saber se decide no Maracanã, se decide lá na Arena, em Belo Horizonte. Enfim, vamos entender qual vai ser esse cenário para o Flamengo. Esse ano não está muito bom para o Flamengo, não, de sorteio, né? O Flamengo está com um pouco de azar aí nos últimos sorteios. Vamos ver se a sorte vai mudar para a final. Eu queria entrar mais um pouco aí nessa coisa dos estilos diferentes do Felipe Luiz. Renato, Felipe, quando chegou, ele fala que ele vai ser muito ofensivo, que vai correr riscos, que vai, enfim, sabe que vai correr riscos. E foi mais ou menos o que aconteceu nesses últimos jogos aí, né? Nesses últimos 3 jogos. Contra o Fluminense também, o Flamengo, inclusive, toma gol porque tá ali na frente, né? Tentando sair e tudo mais. E aí, nesse jogo, ele mostra o outro lado do trabalho dele que ele vai trazer para o Flamengo. Ele, inclusive, treina isso durante, né, ali as atividades, time com um a menos e tudo mais, já se prepara para isso. Te agrada também esse tipo, essa versatilidade que o Felipe Luiz pode trazer, dessas influências que ele tem, né? Tanto do Simeone quanto do Jorge Jesus, enfim, essa forma que o Flamengo pode jogar em algumas situações que for necessário? Acho que sim. Uma versatilidade é sempre bom, né? É sempre bom quando você tem o plano B. E o Felipe me parece ter o plano B, o plano C, talvez até o D, né? Ele ontem na entrevista coletiva, que é outra coisa que diferença, meu Deus, das entrevistas do Tite para esta entrevista do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é direto, é reto, fala português de verdade, né? Enfim. Mas ele disse: olha, eu joguei já. Eu sei jogar com 1 a menos, sei jogar com 2 a menos, sei jogar com 1 a mais. Ou seja, com aquela cabeça de técnico que ele praticamente teve durante toda a sua carreira de jogador, ele observou muito bem essas coisas todas, né? Ele passou por isso tudo. E eu fiquei muito bem impressionado em ver essa outra faceta do Felipe Luiz. Eu só via o Felipe Luiz como um adepto do Jorge Jesus, quase um apóstolo.
E ele está mostrando que ele é um adepto também do Simeone, quem sabe até do Mourinho, né? Porque ontem, em determinados momentos, parecia que o Flamengo tinha estacionado um ônibus na frente da área, né? Ninguém passava, característica típica do Mourinho, né? Embora o Simeone também seja um treinador com um esquema defensivo muito forte. Eu acho ótimo e continuo a achar que o Felipe Luiz é uma promessa de técnico gigantesco. Pode ser até que não dê certo agora nesse início no Flamengo, por alguma circunstância, principalmente pela questão da eleição. Pode ser que o próximo candidato já venha com um técnico no bolso, entendeu? E não queira ficar com o Felipe Luiz. Mas eu acho que ele tem um futuro gigantesco, porque ele é um rapaz muito inteligente, rapaz para treinador, né? Como treinador, ele é muito jovem. Ele tem um conhecimento vasto e sabe, está parecendo mostrar a cada jogo que ele sabe utilizar esse conhecimento, né? O Fla-Flu acabou sendo, na minha impressão, uma exceção pela aquela história de poupar, que embora ele ontem tenha até feito questão de dizer que o time que joga não é o time da imprensa, não é o time da diretoria, é o time do Felipe, tá? Mas eu continuo a achar, por conhecer bem aquela turma do Flamengo, que a história de poupar tanta gente contra o Fluminense foi meio que uma imposição da diretoria para dizer, olha, o título que nos interessa e o único que nos resta é a Copa do Brasil. Os jogadores estavam arrebentados, né, Renato? Assim, mais ou menos, né? O Gerson vinha de 90 minutos na terça-feira, ia jogar 2 dias depois. A Arrascaeta tinha jogado um tempo, o De La Cruz tinha jogado um tempo, mas a gente já viu que o De La Cruz ele não está De La Cruz, gente, foi o que eu falei aqui. O De La Cruz está com problema no joelho. Eles não querem admitir isso. Não tem lá dentro do Flamengo. Mas enfim. Hoje já disseram que ele está com problema no joelho também. Além do problema da coisa. Isso já foi informado pelo Flamengo. Então, cara. Eu não vi aqui qual foi o comunicado, mas até, enfim, semana passada não tinha. Mas o que eu tô falando é que a maioria desses jogadores estava arrebentado. Pulgar também tinha jogado 90 minutos, Plata tinha jogado 90 minutos. Se botasse todo mundo na quinta-feira, esse time ia chegar arrebentado no domingo. Não tem como jogar terça, quinta e domingo num ritmo intenso. Não ia aguentar, tinha que fazer escolhas. O Área jogou. O Área jogou meio tempo inteiro contra o Fluminense, depois de ter feito os 2 jogos completos. Domingo, né? Os 2 jogos completos pela seleção da Colômbia. Enfim, eu questionei principalmente, não era escalar, era estar no banco. Eu acho que poderíamos ter ficado no banco no Fla-Flu. Tirando o De La Cruz, que eu acho que é um caso que vai dar muita coisa ainda para se comentar, porque é um jogador que aparentemente veio já com problemas do River Plate. Tirando o iniciozinho dele no Flamengo foi muito bom. Depois da Copa América, nunca mais jogou nada. Está sempre... Tem uma questão física. Tem uma questão física grave. Mas os outros todos eu acho que deveriam ter ficado pelo menos no banco. E, de qualquer maneira, o fato é que o Felipe Luiz, em 3 dos 4 jogos, para mim foi muito bom, muito bem, e com a vantagem de ter ido bem em circunstâncias diferentes. Entendeu? Não, ele voltou a jogar como Jorge Jesus, jogou 3 dos 4 jogos como Jorge. Não, esse Felipe Luiz que se mostrou neste segundo jogo com o Corinthians, me deu um ânimo muito grande do que ele poderá vir a ser. Porque eu estou vendo que realmente ele é um treinador, um cara que estudou tanto tática de futebol, inclusive enquanto jogava, que eu acho que ele tem um futuro muito grande.